Jorge Mário Bergoglio, o homem que se tornaria o Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936. Seus pais, imigrantes italianos, incutiram nele uma forte ética de trabalho e uma profunda fé católica. O jovem Jorge cresceu em uma casa modesta, vivenciando em primeira mão as lutas das famílias da classe trabalhadora. Ele frequentou uma escola técnica, formando-se em tecnologia química, um testemunho de sua praticidade e natureza pé no chão. Mesmo quando jovem, Jorge sentiu um chamado espiritual. Em 1958, ele entrou para a Companhia de Jesus, comumente conhecida como os Jesuítas, uma ordem religiosa conhecida por seu rigor intelectual e compromisso com a justiça social. Sua formação jesuíta o levou ao coração da Argentina, onde lecionou literatura e psicologia. Essas primeiras experiências, interagindo com alunos e imergindo em suas vidas, incutiram nele uma profunda empatia pelas lutas das pessoas comuns. Os anos que se seguiram à sua ordenação como padre, em 1969, foram marcados por atividades acadêmicas e trabalho pastoral. Jorge se destacou como um teólogo talentoso e um líder compassivo. Em 2001, Jorge Mário Bergoglio foi elevado ao Colégio dos Cardeais, um testemunho de sua crescente influência dentro da Igreja Católica. Mesmo como cardeal, ele manteve seu estilo de vida humilde, morando em um apartamento simples e frequentemente usando transporte público. Essa humildade o tornou querido por católicos e não católicos. O ano de 2013 marcou um ponto de virada na história da Igreja Católica. O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia, citando problemas de saúde. Em 13 de março de 2013, a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, anunciando a eleição de um novo pontífice. O nome ecoou pela Praça de São Pedro, Cardeal Jorge Mário Bergoglio, que escolheu o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Essa escolha sinalizou uma nova direção para a Igreja, um retorno às suas raízes de humildade, simplicidade e serviço aos marginalizados. Desde o início de seu papado, o Papa Francisco deixou claro que sua prioridade era a missão da Igreja de servir aos pobres e marginalizados. Sua primeira viagem fora de Roma foi à ilha de Lampedusa, um ponto de desembarque para migrantes e refugiados. Lá, ele se encontrou com sobreviventes de um naufrágio, oferecendo palavras de conforto. Ao longo de seu papado, o Papa Francisco defendeu consistentemente a causa dos pobres e marginalizados. Ele se manifestou contra a desigualdade econômica, pedindo uma distribuição mais justa da riqueza. Ele desafiou os líderes mundiais a abordarem a mudança climática, argumentando que ela afeta desproporcionalmente os pobres. Sua encíclica, Laudato Si, exorta a proteger o meio ambiente para as gerações futuras. O compromisso do Papa Francisco com os pobres incluiu abrir os jardins do Vaticano para os sem-teto e estabelecer uma clínica para eles. O Papa Francisco emergiu como um poderoso defensor do diálogo e da compreensão interreligiosos. Ele acreditava que construir pontes entre diferentes religiões era essencial para promover a paz e a harmonia em um mundo cada vez mais polarizado. Ele se encontrou com líderes de várias religiões, incluindo o patriarca ecumênico Bartolomeu I de Constantinopla e o grande imã Ahmed El-Tayeb de Al-Azhar. Esses encontros levaram a ações concretas, como a declaração conjunta assinada pelo Papa Francisco e o grande imã El-Tayeb em 2019, que clamava por fraternidade e condenava todas as formas de violência e discriminação. O Papa Francisco também estendeu a mão para outras denominações cristãs, particularmente a Igreja Ortodoxa Oriental. Ele fez várias viagens a países ortodoxos, engajando-se em diálogo com líderes ortodoxos e participando de cultos religiosos conjuntos. Seu compromisso com o diálogo interreligioso se estendeu além do cristianismo,
encontrando-se com líderes judeus e engajando-se com representantes budistas e hindus. O papado de Francisco não foi isento de desafios. Ele herdou uma igreja lutando com o legado devastador do escândalo de abuso sexual clerical. Ele reconheceu a necessidade de responsabilização e transparência, estabelecendo uma comissão pontifícia para a proteção de menores. Ele se encontrou com vítimas de abuso, ouvindo suas histórias de dor e traição. Ele emitiu um decreto inovador exigindo que todas as dioceses estabelecessem mecanismos claros de denúncia para alegações de abuso. Além da crise de abuso, o Papa Francisco também enfrentou resistência interna à sua agenda de reformas. Alguns elementos conservadores dentro da Igreja se opuseram à sua ênfase em questões de justiça social e sua abordagem mais aberta ao diálogo com outras religiões. Apesar desses desafios, o Papa Francisco permaneceu firme em seu compromisso com a reforma e a renovação. Um dos aspectos mais marcantes do papado de Francisco foi sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida. Ele evitou as armadilhas do cargo papal, preferindo viver em uma casa de hóspedes modesta, em vez do opulento palácio apostólico. Ele frequentemente quebrava o protocolo, abraçando os doentes e deficientes e lavando os pés dos prisioneiros na Quinta-feira Santa. Suas homilias eram simples e diretas, evitando jargões teológicos em favor de histórias e exemplos relacionáveis. Sua humildade e calor ressoaram com pessoas em todo o mundo. Ele ficou conhecido como o Papa do Povo, um líder que não tinha medo de se aproximar daqueles a quem servia. Seu estilo informal, seu sorriso contagiante e sua genuína preocupação com os pobres e marginalizados o tornaram uma das figuras religiosas mais amadas e respeitadas do nosso tempo. O Papa Francisco entendia o poder das imagens e dos gestos, usando sua plataforma para enviar mensagens poderosas sobre a missão da Igreja no mundo. O papado é um papel exigente, tanto física quanto emocionalmente. O Papa Francisco, apesar de sua energia e vigor iniciais, começou a mostrar sinais de fadiga à medida que seu papado progredia. Sua agenda exigente, juntamente com o peso dos desafios da Igreja e o sofrimento do mundo, afetaram sua saúde. Ele tinha um histórico de problemas respiratórios, decorrentes de uma cirurgia pulmonar que ele sofreu em sua juventude. Nos últimos anos, esses problemas ressurgiram, levando a várias hospitalizações e cancelamentos de aparições públicas. Apesar de sua saúde debilitada, o Papa Francisco continuou a cumprir seus deveres com notável resiliência. Ele nunca reclamou de suas doenças, sempre colocando as necessidades dos outros antes das suas. Sua determinação em servir, mesmo diante das adversidades, foi um testemunho de sua fé inabalável e seu profundo amor pela Igreja. A notícia do falecimento do Papa Francisco em 21 de abril de 2025 enviou ondas de choque ao redor do mundo. Homenagens chegaram de líderes globais, figuras religiosas e pessoas comuns cujas vidas ele havia tocado. Eles lamentaram a perda de um homem que dedicou sua vida a espalhar uma mensagem de amor, esperança e compaixão. Líderes mundiais elogiaram seu compromisso com a paz, a justiça e o diálogo interreligioso. A Praça de São Pedro, o coração do mundo católico, foi inundada por pessoas enlutadas de todos os cantos do globo. Eles vieram prestar suas homenagens a um homem que transcendeu as fronteiras religiosas, tornando-se um símbolo de humildade, compaixão e fé inabalável. A demonstração de luto foi um testemunho do profundo impacto que o Papa Francisco teve no mundo. Enquanto a Igreja Católica se prepara para eleger um novo líder, o mundo reflete sobre o legado do Papa Francisco. Ele será lembrado como uma figura transformadora. Sua ênfase na justiça social, seu compromisso com o diálogo interreligioso e seu foco nos marginalizados desafiaram a Igreja.
Seu papado foi um lembrete de que a Igreja não é uma instituição estática, mas um corpo vivo e vibrante de crentes. Ele desafiou a Igreja a ir além de sua zona de conforto, a abraçar o diálogo e a se envolver com o mundo. Alguns argumentam que ele não foi longe o suficiente, como o papel das mulheres na Igreja ou os ensinamentos da Igreja sobre sexualidade. Apesar dessas críticas, não há dúvida de que o Papa Francisco foi um gigante do nosso tempo. Seu legado continuará a inspirar as gerações futuras a lutar por um mundo mais justo e pacífico, onde a dignidade de cada ser humano seja respeitada e defendida.